Vamos abrir as nossas Bíblias no livro 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o capítulo 17, versículo 1, e o 18, nós vamos ler do 17 ao 39. Capítulo 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz: Então Elias, o tésbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E o versículo 18, a partir do versículo 17, capítulo 18, a partir do versículo 17, o texto diz o seguinte: Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 450 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezebel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Se eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, deem-se-nos, pois 2 novilhos escolham eles para si, um dos novilhos, e divida-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, ponham não lhe fogo, eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei, pois, vós outros, um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentaram ao redor do altar, que nenhum feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai mais alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando
ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles, clamando em altas vozes, e retalharam-se com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a Elias. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o meu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rogo em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então arrumou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse-lhe mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és, Senhor, o Deus, tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no fundo. Restaurando o altar das nossas vidas. É o tema da mensagem desta manhã. Queridos irmãos, a palavra restauração significa reparo, significa conserto, significa recomposição de alguma coisa. E Deus, o objetivo de Deus a cada dia é que o altar dele, que é a nossa vida, seja restaurada diariamente. Porque, queridos irmãos, ao pecarmos, ao desagradarmos a Deus, o altar ele fica desorganizado, o altar fica fora de ordem. Então Elias estava vivendo tempos difíceis, o povo de Israel estava vivendo um tempo difícil, havia apostasia. Apostasia quer dizer que o povo estava se afastando de Deus, e o templo de Deus já não importava para o povo. E se a gente for observar bem esse retrato que nós vemos hoje, a apostasia hoje é algo muito forte, é algo muito latente, é algo que a gente vê aí muito fácil. Como eu falei na quarta-feira aqui, muitas igrejas estão sendo desfeitas. Na Europa, principalmente, muitos templos fechando, porque a apostasia é algo real naquele local. E nós temos visto também muitas igrejas vazias aqui no Brasil, e em todos os países. Tem países aí que já não é mais permitido se pregar o Evangelho.
Eu quero dizer nessa manhã que o altar de Deus, nesse momento aqui, que Elias vivia, estava em ruínas. Eu quero dizer, mas fazendo paralelo com o nosso tempo, fazendo paralelo com a nossa era, com o momento que estamos vivendo, parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Eu observo que muitos altares estão em ruínas, muitas igrejas estão em dificuldades, muitos trabalhos de Deus estão sendo desfeitos, e a nossa parte precisamos fazer. Deus, queridos irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele tem se preocupado com isso, porque se nós observarmos bem, cada dia quando está se complicando um pouco mais, porque nós sabemos que a volta do nosso Salvador, a volta do nosso Senhor está próxima, então os pecados são os mesmos, e muitas vezes o altar de Deus na nossa vida também se encontra em ruína. Se nós observarmos bem, queridos irmãos, muitos crentes dando vazão ao mundo, eu quero dizer que o que significa o altar de Deus na nossa vida? O que significa o altar de Deus na sua vida? Porque a sua vida, o seu coração é o altar de Deus. Então o altar de Deus significa santidade. O altar de Deus significa a presença de Deus, significa fé, significa a vida de Deus. Então, queridos, nós precisamos ter santidade, o altar precisa ser santo, precisamos ter a presença de Deus na nossa vida, precisamos ter fé, precisamos viver. Deus quer viver a nossa vida, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo precisa viver em nós. Então o Senhor, antes de ser traído, Ele ora ao Pai pelos seus discípulos, dizendo, em João 17, 21, Pai, que todos sejam um, como Tu, ó Pai, és em mim, e eu em Ti, que também eles estejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então o mundo só vai crer, queridos irmãos, que Jesus, Ele veio em carne, se nós vivermos a vida de Jesus, se nós resplandecermos como a luz da aurora, se as pessoas verem Cristo em nós, então assim como o Pai e Jesus são um, nós agora somos um em Cristo Jesus, e o Pai refletirá o caráter do Filho em nós. Então é preciso que o caráter de Cristo seja visto em nós, mas para isso, meus irmãos, o altar do Senhor precisa estar organizado na nossa vida. Se o altar estiver desorganizado, não funciona. Observe que o que foi que Elias fez. Elias teve, depois que os profetas de Baal, eles clamaram por Baal, Elias teve que se Elias não organizasse o altar, Deus não ia se derramar naquele local. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus, Ele só visita a sua vida se o altar da sua vida estiver organizado. É preciso organizar o altar. Como eu disse, é preciso ter santidade, é preciso ter fé, é preciso ter presença de Deus, é preciso ter vida de Deus na sua vida, e é dessa forma que Deus vai refletir na sua vida. Se assim não fosse, Deus só ouviu o pedido de Elias, não foi Deus que mandou Elias fazer aquele desafio, foi Elias que tomou a decisão. Observe que no versículo 1, como nós lemos, então Elias, o tésbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, presente, cuja face estou. Ele não disse estamos, ele disse estou, porque ele estava na presença de Deus. Ele diz o seguinte: nem orvalho, nem chuva haverá antes por meses e anos, segundo a minha palavra. É muita ousadia, mas ele podia fazer isso, ele tinha autoridade de Deus na vida dele. Nem chuva e nem orvalho, meus irmãos, porque a chuva e o orvalho molha as plantas. Se você observar de manhã,
Quando você acorda no tempo frio, principalmente, você olha, você vê, muitas vezes você vê o campo molhado, nos interiores, que é muito mais fácil isso. Bonfim que está desfrutando dessa visão lá na roça, lá na fazenda, porque nós não vemos muito isso aqui, porque é muitas casas, mas nas fazendas e nas roças, quando o pessoal acorda, está aquele orvalho, as plantas estão tudo molhadas. Esse tempo, sabe o que foi? Foi um tempo de fome. Ele declarou que teria fome, porque se não tiver orvalho nem chuva, meus irmãos, nós morremos de fome. Se a chuva não cair, nós estamos perdidos. E Elias, com a sua ousadia peculiar que Deus te dava, disse ao rei Acabe: nem orvalho nem chuva, todos passarão fome, passarão necessidade. Como nós sabemos que depois disso, quem alimentava Elias eram os corvos, era quem levava comida. O povo não tinha água e nem comida. Sabe por quê? Porque Elias era um homem que tinha o altar de Deus restaurado na sua vida, e ele tinha autoridade de falar em nome do Senhor, porque muitas vezes nós falamos autorizados por Deus. Eu estou falando aqui autorizado por Deus. Quando você fala autorizado por Deus. Elias não estava, Deus não mandou ele falar aquilo, mas ele sabia o Deus que ele cria. Ele conhecia o Deus que ele cria. Então, meus irmãos, é preciso ter o altar restaurado. Então, como é importante entender que estamos vivendo tempos cruéis, estamos vivendo tempos difíceis, nos quais devemos agir com firmeza, com plena convicção do chamado que o Senhor nos deu. É um momento difícil, é um momento de luta, é um momento de perseguição, é um momento onde os cristãos não vão poder mais andar com a Bíblia debaixo do braço, é um momento onde os pastores vão ser obrigados a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, mas é um momento de dizer não. É o momento de renunciar ao mundo e dizer: olha, eu não faço, eu não obedeço. Elias, observe que Elias era o único. Todos os profetas demandaram, abandonaram a sua fé. Então, no mundo espiritual, queridos irmãos, as forças da maldade estão lutando de uma forma desesperada para controlar a nossa vida. O diabo, ele quer controlar a sua vida. O diabo, ele quer ter domínio sobre você, sobre mim, sobre nós. Mas aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus, o diabo, ele não vai ter controle, não vai poder dominar. Então, mas de maneira nenhuma, como aconteceu na época de Elias, Deus está levantando servos para restaurar o seu altar. Deus está levantando, meu irmão. Deus está nos levantando para restaurar o altar de Deus na terra. Deus está nos levantando para levar as pessoas a entenderem que Jesus Cristo é a única esperança. Então esses servos, queridos irmãos, terão de voltar a uma genuína adoração, um genuíno louvor, um genuíno comprometimento a Ele, e para que tome a decisão para tirar todos os deuses além das suas vidas. É preciso, queridos irmãos, dizer não ao mundo, é preciso dizer não às investidas do mundo, é preciso dizer não aos banquetes de Baal, como os profetas de Baal, como o texto que nós lemos aqui, fala no capítulo 18, que as pessoas se banqueteavam, os profetas, nos banquetes de Baal, e esses banquetes estão sendo servidos, mas aqueles que estão se servindo dos banquetes de Baal, automaticamente não terão autoridade, não terão ousadia. Então, para restaurar o altar de Deus, nós precisamos, eu queria que alguém abrisse aí, deixasse a Bíblia aberta em 1 Reis, no capítulo 17, Lê o versículo 1, por favor, 17, 1. Então é preciso, para restaurar o altar de Deus, é preciso pregar a palavra do Senhor. O que foi que Elias estava fazendo aí? Ele estava pregando, ele estava levando a palavra, ele estava levando o rei e as pessoas que ali estavam a entenderem que Deus é o Senhor, que é preciso uma mudança de vida, é preciso uma restauração. Então o que é que ele diz? Olha, baseado na minha palavra,
Ele poderia dizer baseado na palavra de Deus, mas sabe por quê? Ele poderia dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus vivia em Elias, Deus era o Senhor de Elias, era quem conduzia. Então o que Elias fazia, Deus fazia, e é isso que Jesus quer de mim e de você. Ele quer que o que nós façamos é o que Ele faz. Quando você abrir a sua boca, seja Jesus falando. Quando você falar, é Jesus falando. O que você determinar, é Jesus determinando. Porque quando Elias determinou, aconteceu. E isso me mostra o quê? Isso me prova que aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós falamos, acontece. Eu estava aqui sentado, na hora que estava fazendo os pedidos de oração, eu estava aqui dizendo, Senhor, eu quero te agradecer, dizendo a Deus na hora dos pedidos, porque nós viemos nesse lugar, e nós pedimos, e o Senhor nos ouve. Eu estava glorificando a Ele aqui, quando os irmãos estavam pedindo aí, quando o Márcio levantou e disse assim, olha meus irmãos, um pedido que eu fiz aqui da oração, quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia que a pessoa já tinha se transferido para um local melhor. Aí eu lembrei daquele momento que Jesus disse assim, pode voltar, disse ao centurião, pode voltar, o teu servo já está curado. Então é assim, quando a gente chega diante de Jesus, Márcio ali estava representando aquele centurião, e quando ele falou aqui, foi Jesus que atendeu ele. E quando Jesus ouve o nosso pedido aqui, eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, em nome de Jesus, expresse o seu pedido, aquilo que você traz de casa, a sua dificuldade, levante aqui e diga, olha Senhor, o meu pedido é isso, isso e isso. Fale para Ele. Então Elias, queridos irmãos, era a boca de Deus. Jesus quer que eu e você sejamos a boca de Deus. Que fala, quando nós falarmos, é Deus falando, porque Elias falando aqui foi Deus falando, e durante 3 anos e meio não houve chuva e nem orvalho sobre a terra, e o povo pagou as consequências. Por quê? Porque estavam distantes do Senhor. Então, como é importante entender que estamos vivendo tempos cruéis, então é preciso entender que precisamos, se eu entendo, Senhor, eu estou vivendo tempos difíceis, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter uma vida no altar, eu vou ter uma vida de restauração. Então, no mundo espiritual, meus irmãos, as forças da maldade estão lutando de uma forma desesperada para controlar a minha e a sua vida. Não pense que isso é muito sério. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Tem gente que está pensando que a briga aí é uma briga política. Não, a briga aí é uma briga espiritual. É uma luta do bem contra o mal. Porque o mal tem tentado prevalecer, mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, Jesus já prevaleceu. E a vitória é nossa. Então nós agimos da mesma maneira como aconteceu na época de Elias. Deus está levantando a mim e a você. Então, para restaurar o altar de Deus, queridos irmãos, precisamos do que? Como eu disse, precisamos pregar a palavra de Deus. Elias estava ali pregando, Elias estava ali dizendo a ele assim, olha, o meu Deus é o Senhor. Baal não tem poder nenhum, vai ficar 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho. Certamente ele disse, rapaz, como é que pode? O homem falou que não teria e não teve, o homem falou que não ia acontecer e não aconteceu. Então esse é o Deus poderoso, é esse Deus que é digno de honra, glória, louvor e toda exaltação. É a Ele que eu vou me render, é Ele que eu vou adorar. Então, queridos irmãos, Elias não estava falando por si mesmo, mas falava baseado na palavra de Deus. Ele falava baseado naquilo que Deus quer que nós façamos. Deus quer que aquilo que você fale, é Ele falando através de você. Então, queridos irmãos, cada um de nós somos como um profeta. Somos um profeta, vamos dizer? Somos um profeta. A sua palavra é uma palavra de profeta. Você é um profeta. Você é um profeta de Deus, e Deus honra a sua palavra. Deus honra aquilo que você fala. Então todas as palavras, quando saem de nossos lábios, meus irmãos, a sua palavra quando sai de seu lábio, eu quero te dizer uma coisa, se transforma em uma semente. Sua palavra não é vazia, sua palavra não é vã. Quando você fala algo, é por isso que a gente tem que estar abençoando sempre.
Por isso que a gente tem que olhar para as pessoas e estar abençoando. Olha, esse aí é do Senhor Jesus. Esse aí um dia eu vou ver lavado e remido pelo Senhor, vou ver restaurado. Então cada palavra que pronunciamos será um alimento, mas a palavra tem poder. Eu quero dizer que o que hoje semeamos por nossas palavras é o fruto que devemos o quê? Comer amanhã. E o que é que você tem semeado? Quem semeia a palavra de Deus vai colher na glória, vai colher na presença de Deus, vai banquetear no banquete, né? Aquele banquete, Jesus disse, olha, mais um dia, né? Quando Jesus instituiu a ceia, disse que um dia nós estaria conosco de novo lá no céu, nós vamos banquetear com Ele. Então o que queremos comer? Então, também sábia, eu quero que bem sabe a palavra daquele que sai proferindo a palavra de Deus, é palavra de sabedoria. Então, mas primeiro, você vê que Elias primeiro tinha que fazer o quê? Ele primeiro tinha que restaurar a vida dele, ele primeiro teve que restaurar a sua vida. Deus levantou Elias de uma maneira sobrenatural para enfrentar o rei que governava Israel e para que caísse dos olhos do povo o véu. Os olhos do povo tinham um véu, então não podia ser de qualquer jeito, não podia ser de qualquer forma. Era preciso, meus irmãos, que o véu dos olhos das pessoas caísse, e Deus fez com que através de Elias o véu caísse, porque as pessoas viram o poder de Deus. Então, imagino eu, que todo mundo ficou sabendo que Elias profetizou que não teria chuva nem orvalho. Imagine as pessoas que veem o homem falar uma coisa dessa e a partir daquele momento cessou. Disse, esse é o cara, é o Deus dele que é o Deus, é esse Deus que eu vou servir. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que Deus, verdadeiramente, Deus quer que nós restauremos o altar dele na nossa vida, para que ele seja visto através de nós. E Deus foi visto através de Elias, o poder de Deus foi visto, que tudo aquilo que Elias profetizou aconteceu. Segundo, para restaurar o altar de Deus na nossa vida, precisamos restaurar. Para restaurar, precisamos restaurar o altar de Deus que está no nosso coração. O meu coração é o altar de Deus. 1 Reis 18, 21, por favor. O 21, alguém leia. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando mostrareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lo, e se Baal, segui-lo. Porém o povo nada lhe respondeu. Israel, meus irmãos, tinha outro Deus. Não era o Deus de Israel que eles estavam adorando. O povo de Israel já estava adorando a Baal. Os profetas já estavam adorando a Baal. Jezabel havia mandado matar todos os seus profetas, exaltando, né, os falsos bruxos e adivinhos. Então observe que o povo já estava distante de Deus. Os postes ídolos estavam sendo adorados. Então a idolatria, meus irmãos, é um pecado abominável aos olhos de Deus. Deus odeia a idolatria. Mas nós não idolatramos só aquelas imagens de escultura, muitas vezes que tem na casa, não. Às vezes a gente idolatra filho, às vezes idolatra neto, às vezes idolatra casa, às vezes idolatra o trabalho, o emprego, a posição social. Tem vários tipos de idolatria. Tem vários tipos de idolatria, porque quando a gente idolatra algo, nós colocamos no lugar de Deus. Quando nós vemos algo como mais importante do que Deus, a gente abandona Deus por causa disso. A gente deixa Deus por causa disso. Então, queridos irmãos, a idolatria, então, ela sempre exige exclusividade. A idolatria quer só para ela. Então, não adianta que eu adore juntamente com outros deuses. Não adianta que não podemos adorar a Deus e adoremos a outras coisas. A nossa adoração tem que ser só a Ele. Às vezes você vê a pessoa diz assim, você gosta disso? Eu adoro adorar só ao Senhor.
Só Ele deve ser adorado. Ele é o único que deve ser adorado. Então algumas pessoas permitem que seus corações enchem de egoísmo, soberba, orgulho. É como o resultado dos seus corações ficam divididos. Por quê? Porque não existe espaço para Deus e para a soberba. No nosso coração não existe espaço para Deus e orgulho. Eu sou orgulhoso, poxa, eu sou muito inteligente. Aí começa a me orgulhar disso, de ser inteligente. Poxa, tem um seu carro, tem uma casa maravilhosa. Poxa, tem uma conta bancária. Aí começa a se orgulhar do que tem. Que na verdade nós não somos, tá? Como eu disse a Bonfim aqui, nós estávamos falando, Bonfim, Deus que colocou na fazenda, foi só para pregar o evangelho, e aquilo ali não é seu, então ele não pode se orgulhar, eu tenho uma fazenda, ninguém aqui tem fazenda, só eu na minha igreja. Se ele pensasse dessa forma, ele está perdido, ele vai para baixo, porque a fazenda dele toma o lugar de Deus no coração dele. Então, queridos irmãos, então nós não podemos permitir que nada tome o lugar de Deus no nosso coração, nada tome o lugar de Deus na nossa vida. Tem pessoas que moram em um bairrozinho simples, né? E aí tem gente que mora aqui, não, vou congregar na metropolitana. Não, que essa igreja é muito simplesinha para mim, né? Uma igreja pequena, uma igreja simples, não, a metropolitana que é igreja para mim, Sião que é igreja para mim, e até nisso se orgulha, acha que tem que ser de uma igreja imponente, uma igreja importante, quando na verdade Deus coloca onde Deus nos coloca, é para a gente multiplicar e florescer naquele lugar, né? Então, meus irmãos, por outro lado, ele está vazio, né? Elias estava vazio do inimigo, porque o inimigo não tinha acesso ao coração de Elias. Por quê? Porque Elias sabia que Deus era o Senhor dele, era o único Deus. Então, vamos ao culto no domingo, saímos cheios de fé, né? Mas no outro dia, quando nos deparamos com a realidade do dia a dia, parece que a fé acabou. Tem pessoas que domingo é uma tocha, segunda-feira no trabalho, parece que nem ouviu de Deus no dia anterior. Deus não representa nada, não fala dele, não pensa nele, não compartilha ele, porque nessa hora nós estamos compartilhando aqui, cada um vem aqui, né? Sueli veio, dirigiu, as 3 meninas vieram, dirigiu louvor, outros pregaram, outros oraram, outros levantaram, e tudo é uma forma de adoração a Deus, porque é no momento que você levanta do seu lugar e diz assim: Senhor, eu estou precisando disso. Você não está exaltando Ele, você está dizendo que Ele é maior que você. Então todos nós de alguma forma exaltamos a Ele, adoramos a Ele, dizemos a Ele que Ele é o Senhor da nossa vida, né? Então, mas aí chega a segunda-feira, não faz mais nada, chega a segunda-feira, Deus não existe. Será assim a vida de Elias? Elias era todo dia pensando no Senhor, toda hora pensando no Senhor, e é assim que Deus quer que nós vivamos. Eu tenho dia, viu, que eu estou assim, com louvor na minha mente, eu tenho, meu Deus, tira esse louvor da minha mente aí, porque eu preciso pensar em outras coisas. É verdade, não sei se isso acontece com um de vocês, às vezes a gente está pensando no louvor na nossa cabeça, você está trabalhando pensando no louvor, está fazendo outra coisa pensando no louvor, aí eu já descobri a técnica, disse, agora já sei o que, descobri a técnica, já sei o que eu faço, aí começa a cantar uma música antiga, daqui a pouco eu digo assim, que música era mesmo que estava na minha cabeça, já não lembro mais, eu já tirou. Então é assim que Deus quer que a gente fique, pensando nele todos os dias, louvando a Ele em todo momento, exaltando e glorificando a Ele. E eu acho que era assim que os discípulos viviam, acho que eu tenho certeza, porque os discípulos viviam dia após dia pregando o Evangelho da salvação, pregando o Evangelho da mudança de vida. Então, que Deus é esse que servimos? Que Deus é esse que você serve? Será se é o verdadeiro Deus ou você está dividido? Então não podemos estar divididos. Será que é a Deus mesmo que estamos servindo? A forma como eu ando, a forma como eu penso, a forma como eu falo, é a Deus que eu sirvo? É Ele que tem sido o Senhor da minha mente? É Ele que tem sido o Senhor do meu coração? Né? Então precisamos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, meus irmãos. Aplicar todos os dias, em todo momento, ainda que o Senhor nos fale claramente o que devemos fazer, né? Em seguida vem a voz do adversário
e enche a nossa mente de mentiras e argumentos. Isso acontece. Deus diz assim: Edson, faça assim, 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 e o diabo vem: não, Edson, faça aqui assim. Aí tem que saber a quem eu devo obedecer, quem é o Deus da minha vida, a quem eu devo servir, a quem eu devo exaltar. Então devemos, queridos irmãos, Elias teve que confrontar o povo dizendo, né? Ele diz: até quando cochearei entre dois pensamentos? Até quando cochearei entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? É a Deus que eu vou servir? Ou é Baal, né? Não podemos servir a dois pensamentos. Não podemos no domingo pensar em Deus e no resto da semana ser escravo dos nossos desejos carnais, ser desejo da nossa vaidade, ser desejo do nosso orgulho, ser desejo do nosso dinheiro. Então devemos encher a mente com a palavra de Deus. É essa palavra que deve encher a nossa mente a semana toda. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cheio da palavra de Deus. E terceiro, para restaurar o altar de Deus, precisamos restaurar o altar de Deus com a oferta correta. De que forma tem sido a minha oferta a Deus, a minha vida? Quando eu falo oferta, eu falo vida. De que forma tem sido? 1 Reis 18:33, por favor. Repita aí, por favor, meu irmão. 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Pronto, ó. De que forma é? Então, como é a oferta correta? Observe que Deus orientou ele como ele deveria fazer. Então ele sabia que se apresentasse a oferta correta, Deus receberia, enviaria fogo do céu e o fogo consumiria. Mas se ele oferecesse a oferta de forma errada, Deus não ia ouvir o pedido dele. E é isso que tem acontecido muito. Então é preciso oferecer uma oferta correta a Deus. É preciso ter uma oferta da forma como deve ser, porque se não for, Deus não vai ouvir a sua oração. Observe que Deus precisa de quê? O crente precisa ser obediente. Então, queridos irmãos, que oferta estamos colocando no altar da adoração? Romanos 12:1, por favor. Que oferta temos colocado no altar da nossa adoração? Que oferta é? Qual é a oferta que você tem colocado no altar da adoração? Como você tem colocado? Quem achou pode ler, Romanos 12:1. Rogo, por irmão, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Como tem sido a oferta da sua vida? Tem sido vivo, santo e agradável? Será se a oferta que temos oferecido a Deus tem sido agradável? Lembra de Caim e Abel? A oferta de Caim, né? Não foi agradável. A oferta de Abel foi agradável. Observe que a de Caim Deus não recebeu. Ele fez, mas fez de uma forma que Deus não aceitou. Não foi agradável. E às vezes nós oferecemos oferta ao Senhor de uma forma que Deus não se agrada. Então, Deus deseja ver nossas vidas de obediência como sacrifício no altar. Então, uma vida, o sacrifício que Deus aceita é um sacrifício de obediência. É preciso obedecer. Isso significa que devemos colocar a nossa vontade em harmonia com os desejos do coração de Deus. A minha vida tem que estar em harmonia com a vontade de Deus. Se eu vou fazer algo, diz assim: Deus, eu não gosto, não quer que eu faça isso, eu tenho que deixar de fazer, porque não vai estar em harmonia com Ele. É preciso viver em harmonia com Deus. Então, queridos irmãos, muitos dos que dizem servir a Deus, na realidade, né, não estão fazendo o que o Senhor determina, mas oferecer suas vidas de lábios e não de atos. É preciso oferecer a vida de atos. Com isso eu não estou querendo dizer que nós vamos viver uma vida sem pecado, porque a Bíblia diz que quem segue não comete pecado é mentiroso. Mas é preciso reconhecer, né?
Quantas pessoas estão brincando de servir ao Senhor, brincando de servir a Deus, e às vezes também a gente comete pecado que acha que não é pecado, vê como algo normal, perdeu já a sensibilidade, faz o erro, comete o erro e já não acha mais que é errado. Então, queridos irmãos, vamos dar conta, nós vamos dar conta de cada ato nosso na terra, precisamos viver aquilo que pregamos, é preciso viver o que prega, né? Então, quantas vezes ouvimos uma palavra de Deus, recebemos cura, recebemos libertação para servir a Deus, mas quando somos confrontados em colocar a palavra de Deus em prática, desculpa as expressões, nos acovardamos, não colocamos a palavra de Deus em prática, não temos coragem, cedemos, às vezes mentimos para proteger alguém, não, porque se eu falasse isso, ia gerar um problema tão grande, e aí Deus, entendi, tem que pagar o preço, eu sei que foi pago um alto preço, para que Jesus pagou o preço da vida, e a gente não quer pagar o preço, ao invés de correr o risco de perder o emprego, tem que correr o risco de alguém ficar chateado com a gente, tem que correr, mas falar sempre a verdade, é melhor obedecer. Então a vida de Abraão, queridos irmãos, é um dos maiores exemplos de obediência e entrega. Ele era muito feliz com seu filho Isaac. Abraão era super feliz, porque Isaac era filho da promessa que Deus prometeu a ele, a promessa que desejaria por anos, né? Que ele lutava, que ele orava, ele e Sara, havia se cumprido. Mas aí Deus pede, ó, eu quero a promessa. A promessa é minha. Você vai entregar para mim. E Deus às vezes nos pede a promessa. Aquilo que Deus nos prometeu, que é nos dar, Deus nos dá. Depois diz, eu vou levar para mim. E aí tem que estar preparado. Para quando Deus levar aquilo que Deus lhe prometeu e Deus te deu, você dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque a promessa que o Senhor me deu, o Senhor levou de volta, mas Deus te deu, Deus cumpriu, né? E Deus permitiu que ainda ficasse. Deus disse a Abraão, eu quero, depois disse, Abraão, vai ficar com você por mais um tempo. Mas às vezes acontece isso comigo, como acontece com você. A promessa Deus leva. E você tem que estar preparado para continuar adorando Ele, continuar exaltando Ele, porque apesar dele ter levado a promessa, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus. Vamos cantar esse louvor? Ele continua sendo Deus. Deus é Deus, meus irmãos. Vamos colocar o nosso altar da forma como Deus quer, da forma como Deus deseja, da forma como Deus espera. Sua vida é o altar de Deus. Não permita que o altar de Deus esteja de uma forma que desagrada a Deus. O que foi que Elias fez? Elias foi e organizou o altar de Deus, arrumou. Quero te falar uma coisa nessa manhã. Organiza o altar de Deus que está na sua vida. Organiza o altar de Deus que está na sua vida, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus.
conosco, meu Pai. Que nós venhamos, meu Deus, a corrigir os nossos comportamentos, corrigir a nossa vida, restaurar o seu altar em nós, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, praticar sacrifícios que sejam agradáveis a Ti. Que o Senhor venha receber as nossas vidas, meu Pai, como uma oferta agradável a Ti, meu Pai, um cheiro suave, meu Deus. Meu Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa ida em casa, que nós tenhamos um almoço delicioso. Meu Pai, abençoa os Teus servos e as nossas famílias, meu Pai, que eles venham se render a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, com oração silenciosa, nós estamos despedindo.